Olá a todos. Bom, antes de continuarmos com as informações que serão as mais interessantes sobre a idade da Terra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a constante de decaimento radioativo, por exemplo, do urânio 238. Tá? O urânio 238 é o elemento que nós utilizamos para estudar a idade das rochas mais antigas da Terra, tá? Que é o interesse desse vídeo. Então, como é que funciona isso? Vamos supor que esta garrafa de água de 500 gramas estivesse completa com 500 gramas de urânio 238. Esse elemento radioativo que é usado para determinar a idade das rochas mais antigas. Ok. O que é a meia-vida? A meia-vida de um elemento radioativo. A meia-vida é o tempo que demora para o elemento radioativo perder metade de sua massa. Ou seja, a meia-vida é o tempo que demora para o urânio 238 que estivesse aqui dentro perder 250 gramas e restasse aqui dentro apenas 250 gramas. Isso é meia-vida. A meia-vida do urânio 238 é 4,5 bilhões de anos. Ou seja, se eu fizesse uma medida hoje... Ops, deixei cair um papelzinho aqui. Se eu fizesse uma medida hoje, esperasse 4,5 bilhões de anos e fizesse uma segunda medida, eu constataria que haveria uma perda de massa de 250 gramas. Mas eu não tenho tanto tempo para esperar. Nem você. Então é o seguinte, eu fiz algumas continhas aqui. Se eu esperasse apenas 1 bilhão de anos, eu conseguiria constatar uma perda de massa de 80 gramas. E com isso eu conseguiria calcular a meia-vida do urânio 238. Não é verdade? Mas você não tem tempo nenhum. Então vamos lá, vamos reduzir isso. Se nós tivéssemos apenas 100 milhões de anos, 100 milhões de anos, a gente mediria agora, esperaria 100 milhões de anos, e depois de 100 milhões de anos a gente constataria que a massa sofreu uma redução de 8 gramas. Mas você não tem tempo e nem eu tenho tempo. Vamos reduzir isso para 100 mil anos. Em 100 mil anos a gente constataria uma redução de massa de 8 miligramas. Legal. Mas você não tem tempo nem eu tenho tempo. Então, se a gente esperasse apenas 1000 anos, a gente observaria uma redução da massa em 8 vezes 10 a menos 5 gramas. Mas ninguém aqui tem 1000 anos, não é verdade? Então, vamos esperar apenas 1 ano. E vamos fazer uma medida. Eu meço a massa de urânio 238 hoje, de 500 gramas, e meço novamente depois de 1 ano. E eu observo uma redução de massa de 8 vezes 10 a menos 8 gramas. Isso é o equivalente a 1 grão de areia dividido em 137 partes. Ou seja, é como se eu tirasse a massa de 1 grão de areia dessa garrafinha, dividisse em 137 partes, colocasse 136 partes para dentro da garrafinha e medisse sem aquela uma parte em 137 de 1 grão de areia. Tá? Ou seja, é uma massa muito pequena. Então vem a pergunta, é possível fazer essa medição? Para eu conseguir determinar a meia-vida do urânio 238? E a resposta é... não. Não é possível. Mas é possível medir massas pequenas? É. Só que ao invés de usar uma balança de 500 gramas, que seria impossível fazer essa medição, nós teríamos que usar um espectrômetro. Só que com uma massa muito menor do que 500 gramas, que é o que facilita muito. Então, para vocês terem uma ideia, para nós conseguirmos medir a meia-vida do urânio 238, a gente precisaria ter uma resolução para uma massa pequena de uma parte, uma fração daquela massa dividido em 62
bilhões de partes. Ou seja, não tem equipamento para fazer essa medida. Aplausos. Pergunta: como é que foi determinada a meia vida durante 238? Item fundamental para determinar a idade da Terra. Vamos lá, quem que adivinha? Eu encontrei a resposta. Muito difícil, eu perguntei já para várias pessoas que conhecem muito sobre o tema. Muitas pessoas, isso aí não é uma coisa muito importante, eu não sei, etc. O item mais importante da medição, ou seja, a meia-vida, se aquilo estiver errado, erra tudo, ninguém sabe dizer. Bom, mas eu encontrei a resposta aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu vou dizer para vocês. Então é o seguinte, o urânio 238, ele decai para tório 234, emitindo uma partícula alfa, ou seja, é como se fosse um núcleo de hélio, tá bom? Essa partícula alfa escapa do núcleo por um efeito chamado túnel, efeito túnel. Aí, bom, observem. Considerando esse efeito túnel, cálculos levando em consideração a altura e largura da barreira de energia, tá? Permite determinar a meia-vida do nucleotídeo nessas reações nucleares. Ou seja, quanto maior a largura da barreira de energia, maior o nucleotídeo e sua meia-vida, maior a meia-vida do nucleotídeo. Ou seja, eu preciso fazer uma conta, por dado em um modelo matemático, pego uma equação, coloco um dado lá dentro dessa equação que sempre tem erros para determinar a meia-vida. Só que vem a pergunta: qual é o dado que eu coloco dentro desse modelo que tem erros? Eu tenho que colocar a altura e largura da barreira de energia. Bom, e como é que eu meço a barreira de energia? Adivinha? Através de outro modelo, porque não dá para medir. Então, a barreira de energia então é calculada a partir da separação entre os núcleos do potencial nuclear atrativo e do potencial de Coulomb repulsivo. Ou seja, para conseguirmos determinar essa meia-vida de 4,5 bilhões de anos, eu preciso pegar um modelo matemático, não real, modelo, uma ideia, ou seja, o modelo ele sempre é uma representação da realidade, nunca é a realidade. E dentro desse modelo, eu tenho que alimentar ele com outro modelo que também tem erros. Puxa, e a gente acredita em cada coisa, não é verdade? A gente fala, nossa, como é preciso esse negócio, né? 4,5 bilhões de anos, hein? Agora ninguém pensou como é que chegou lá, né? Puxa, que triste. A gente usa uma porcaria de um modelo dentro de outro modelo, porcaria, para determinar a idade da Terra. E depois todo mundo considera que está certo. E ninguém pode discutir o assunto. Bico fechado, hein? Bico fechado. Uau! Mas o que vocês vão achar interessante são os dados dos próximos vídeos. Dados de artigos científicos da Nature, Science, as maiores revistas científicas do mundo, evidenciando que a Terra é muito mais jovem do que os geólogos mais antigos dizem. Mas antes disso, nós vamos falar sobre as primeiras determinações da idade da Terra. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês gostem.